Ó pessoal, vou fazer um vídeo aqui relativamente curto sobre ferro de solda e soldagem. Eu tô vendo um monte de vídeo no YouTube aí, com vídeos aí com musiquinha, com não sei o que, com a entradinha tal. Muito bem feitos os vídeos, só que com total desinformação. Eu justamente eu ando muito chateado com essas pessoas aí que colocam vídeo no YouTube e não sabem o que estão falando, acabam atrapalhando mais o pessoal do que acabam ajudando. Então vamos partir para a primeira coisa, a relação de ferro de solda. Ferro de solda não adianta fazer gambiarra. Primeira coisa, esse negócio de você pegar e ficar improvisando ponta com bit, com prego, esquece. Ponta de ferro de solda já é removível. Eu tenho dois exemplos aqui. Eu tenho esse primeiro aqui. Deixa eu dar pra lá. Esse aqui é um velho de guerra aqui. Já tenho ele há muitos anos. Pode ver que ele até tá sem. No que eu comprei esse ferro aqui no Extra. Ele é um ferro de 25 watts, tá? Eu tenho ele por muitos anos. Me foi útil por muitos projetos que eu fiz com sucesso. Nunca tive dor de cabeça com ele. E repare, inclusive, que a ponta do ferro, a ponta dele não é original, mas a ponta dele está relativamente boa. É claro que, tá suja, lógico. O ferro, quando você usa ele, fica quente. Na hora que ele esfria, ele acaba pegando oxidação, normal. Mas depois que você faz a pré-aquecimento dele, você vai fazer a limpeza dele e vai deixar ele em ordem para ser utilizado. Mas a ponta está em ordem, né? Repare aqui. Então não tem essa coisa, a ponta tá ruim, a ponta tá torta. Vou pegar um prego aqui, pegar um bit, não faça isso. Ponta de ferro de solda é um negócio barato, relativamente barato. Quem solda, quem trabalha com isso, quem é robista, já deve ter aí um kit aí, vários pares aí de ferros de ponta de ferro para você estar trocando ele assim que não ficar ruim. Então assim, já tenha já um kit aí de pontas sobressalentes, ficou ruim, estragou, gastou, simplesmente tira fora, troca, acabou, joga fora o outro, não tem essa ficar improvisando. Porque é dor de cabeça, você vai acabar estragando sua placa, acabar perdendo tempo, perdendo paciência por um negócio que é simples de ser resolvido. Esse é um ponto. Outro ponto, potência, como eu falei. Esse aqui, ele é um véu de solda de 25 watts. Poxa, mas é fraco. É aí que eu falo, ele não é fraco, ele dá uma potência que eu acho que é o ideal para fazer reparos em placas eletrônicas. Placas de eletrônicas, elas trabalham com uma solda aí de trilha, de componente, até mesmo de SMD, que não há necessidade de você estar utilizando mais que isso. É claro que você vai querer fazer uma soldagem num componente maior, uma soldagem um transformador, algo do gênero, você vai precisar de uma potência maior. Realmente, senão você não vai conseguir dissipar calor suficiente para poder estar fazendo a aplicação da soldagem. Não adianta. Mas assim, para você fazer um reparo, soldar um fio, soldar um componente numa placa, até fazer dessoldagem, um ferro de solda desse que eu utilizei por muitos anos é o mais que suficiente. 25 watts. Não precisa mais que isso. Lógico, como eu falei, o negócio maior vai desempenhar um ferro com mais potência. Justamente pelo fato de eu não estar achando pontas para esse ferro de solda aqui, eu quando acho muito caro, eu acabei optando por comprar esse aqui que encontra. É um ferro de solda que você acha no AliExpress, por aí, que ele já tem um conjunto de pontas que acha mais fácil. Você desrosqueia aqui, se consigo desrosquear, que eu tô. Uma mão eu tô segurando a câmera e a outra eu tô mexendo aqui, né? E essa ponta ela sai, tá vendo? Aqui, ó. E você tem uma infinidade de pontas que você pode estar comprando, de vários tipos diferentes, marcas diferentes. Inclusive essa ponta aqui eu comprei um pacote já com 10 dessa mesma ponta aqui. Essa aqui já estou utilizando há vários meses, ela não desgastou ainda. Pode reparar que a ponta, né, eu falei, né? Tem algum resíduo aqui de fluxo, mas a ponta tá ótima.
né? Só a hora que for fazer pré-aquecimento, a gente dá uma limpadinha nela e tá operacional. Mas tem a ponta agulha, a ponta chave e etc. Outro detalhe desse ferro aqui é que ele tem um controle de temperatura. Por quê? Justamente por causa desse detalhe aqui. Ele é um ferro de 60 watts. Então, fosse para utilizar ele com, no caso, um ferro com placas, coisas que eu estou acostumado a utilizar, é muita coisa. Justamente por isso que ele tem essa regulagem de temperatura aqui, né? Então, internamente ele tem um regulador, esse regulador da potência dele aqui. Você coloca na potência, no caso a temperatura que você quer, e não tem problema nenhum. Na hora que você precisar de uma maior potência para soldar um material maior, você aumenta a potência dele. No caso aqui, outra coisa, qual que é a temperatura ideal que eu devo utilizar para poder fazer uma soldagem legal? Eu, na maioria das vezes, eu não ultrapasso a margem dos 350 graus. Para mim tá mais que excelente. Dependendo do caso, quando eu vou fazer soldagem de SMD, eu até abaixo para 300. Certo? Mas normalmente eu fico nessa faixa aqui. Eu fico na faixa dos 350, 325, 350. Né? Eu não sei se esse ferro aqui ele dá exatamente esse valor correto aqui, mas eu, até mesmo quando vou fazer aí soldagem com ar quente, eu também trabalho nessa faixa aí de 350 graus. Não tem necessidade maior que essa aí em componentes eletrônicos. Se for fazer soldagem com cano, coisas maiores, transformador, você vai ter, lógico, daí você vai aumentar a potência, você vai utilizar realmente a potência desse ferro que é de 60 watts. Então, eu vou pausar o vídeo e eu vou fazer um pré-aquecimento dele aqui, para vocês verem como que é a maneira correta de estar inicializando o trabalho de soldagem. Ó, tô voltando aqui. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Liguei meu ferro aqui há poucos segundos. Ele não está totalmente quente ainda. Então repare que conforme ele vai aquecendo, o que acontece? O aquecimento no metal já começa a proporcionar nele a oxidação da ponta. E aí isso é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade na hora de soldar. O que acontece? A pessoa põe lá o ferro na base e deixa o ferro ali cozinhando por 10 minutos, meia hora. A hora que ele vai pegar o ferro, a ponta está totalmente oxidada. Por quê? Porque a temperatura da ponta ela aumenta a oxidação, né? A temperatura faz com que a oxidação da ponta se torne um problema. Então você não deixa a ponta que fique totalmente oxidada. Você espera o ferro esquentar um pouco, ele chega a uma certa temperatura intermediária e você já começa a fazer a limpeza dele. Então aqui eu tenho uma esponja umedecida. Você já faz uma pré. Olha como já melhorou, ó, né? Você faz uma pré-limpeza com a própria esponja umedecida. Aqui, ó. Olha como melhorou o aspecto da ponta. Fez isso. Tô com dificuldade aqui que eu tô com uma mão só. Fez a pré-limpeza. Você já pega e já faz a molhagem da ponta com... Olha lá. Com solda. Olha lá. E pode deixar ele bem molhado. Não tem problema. Olha que maravilha de ponta. Aqui, ó. Você lembra como que ela tava? Ela tava com um aspecto oxidado. Então aqui, ó. Você molhou ele com solda. Aqui você pode deixar ele o dia inteiro aqui, ó. Sem problema nenhum. Por quê? Porque você já fez uma pré-molhagem com a solda aqui. Enquanto tiver essa solda aqui, você não vai ter problema nenhum, né? E uma das utilidades do próprio esponja umedecida é justamente você
resfriar um pouco a ponta, porque como ela tá aqui parada, né, ela já fica sendo e não tem nenhuma, vamos dizer assim, nada que faça esfriar, ele vai aquecendo até e vai cozinhando a tua ponta. Você dá uma pré, né, dá uma esfriada nela, você evita que o óxido forme, porque o pior problema do teu ferro de solda é o óxido. Você tirou o óxido da oxidação da ponta e você veio aqui e fez a molhagem, isso vai te garantir que você não vai ter problemas mais para ficar soldando. Não adianta você querer fazer a solda, seja no que for, se você tá com a ponta toda cheia de óxido, toda oxidada, toda preta. Tem que estar assim, ó. Tem que estar molhado. Eu tenho aqui também, ó. Isso aqui é aquelas esponjas de limpar pia. Eu coloquei num pote aqui, é a mesma coisa. Se seu ferro estiver em condições extremas de oxidação, você pode utilizar também, né? Essa esponja de limpar pia. Olha a diferença que fica aqui, ó. E mesma coisa, você fez a limpeza, você já pega e já deixa ele molhado com solda, senão ele vai oxidar de novo. Deixa ele molhado com solda, senão ele vai oxidar de novo. Se mesmo assim tiver muito ruim a situação do teu ferro, o que você vai utilizar? Você vai utilizar isso aqui, ó. Pasta para soldar, não é pasta de solda. Isso aqui ele é específico para para reparos em eletrônica. Não vai utilizar pasta para soldar cano. Não faça isso. Né? Isso aqui é um produto específico para fazer reparos. Porque uma das coisas que justamente que ferra com o ferro de solda é isso aqui. O cara utiliza produto que não é específico, o negócio é extremamente ácido, ele vai corroer toda a ponta do ferro. O negócio é para ser utilizado com um maçarico. E a pessoa quer utilizar com ferro de solda. Além do fato de ter alguns pastas de solda que é condutivo. Então você vai espalhar um negócio condutivo na outra placa, vai fechar por toda a placa inteira. Tem inclusive esse outro tipo de fluxo, no caso, né? Que isso aqui, ó, isso aqui é um fluxo de solda. Que você vai fazer uma dessoldagem SMD, vai fazer uma soldagem na placa, você pode utilizar, né? Em quantidades menores. Ó. Então, né? Lógico. Então, deixa eu só pausar para abrir aqui, que eu tô com uma mão só. Então aqui eu tenho, tá até novo, faz pouco tempo que eu comprei. Você vê que seu ferro, mesmo assim, ele não tá muito oxidado, não consigo realmente deixar a ponta brilhante. Eu venho aqui, dou uma encostadinha no fluxo. Ó, já melhorou o aspecto aqui, ó, né? Limpo, por quê? Porque a hora que o fluxo, a pasta, ela superaquece, ela queima. Então não deixa o fluxo cozinhando, fritando na sua ponta. Olha a diferença, ó. E logo em seguida já venho e faço a molhagem com o ferro. Lembrando que a própria solda tem um pouco de fluxo, né? Então, e aqui, ó, a partir do momento que você fez isso, deixou com um pouco de solda na ponta, você pode deixar aqui o dia inteiro, não tem problema nenhum. Certo? Então, não tem mais muito o que eu falar sobre isso, né? O pessoal fica ali dando voltas e voltas, não consigo soldar, não consigo soldar. Não tem erro, não tem erro. É só você seguir essas dicas aí, você não vai ter problema nenhum. Eu até deixei um fio aqui, ó. Eu tô com uma certa dificuldade porque eu tô com uma mão que eu tô segurando, outra mão eu tô fazendo as coisas, né? Você pode aqui, inclusive, ó, deixar um pouco de... Pode dar uma olhadinha com o fluxo aqui. Põe um pouco de solda na ponta. Lembrando que sem fluxo eu não consigo soldar. E... ó. Aqui eu coloquei o fluxo no fio azul, fio marrom aqui sem fluxo. Você viu que você não consegue soldar, né?
coloquei o fluxo no marrom aqui, ó. Olha que maravilha. Você vê que eu não coloquei o fluxo no azul ali, não pega nem ferrando, né? Coloquei o fluxo aqui no fio marrom, olha que facilidade. Um pouquinho de solda que tem na ponta que ele já fez, ó. Sem problema algum. Aqui. Um pouquinho de solda que tem na ponta, um pouquinho de fluxo. Vou mostrar aqui, ó. Olha lá. Tá dando pra focar? Foca, foca. Olha lá. Tá estanhado. Não está cheio de estanho, mas tá estanhado. Certo? Então desculpa aí a minha dificuldade técnica, né? Que realmente é difícil de soldar com mão só e filmar com a outra. Mas acho que o recado tá dado aí, né? Não há necessidade de, de muita ladainha a esse respeito aí. Tá? Basta você seguir essa regra aí de manter sempre o ferro de solda brilhante, que você não vai ter problema nenhum em realizar a sua soldagem. Lembrando sempre de você sempre aquecer muito bem, né? O local que você for estanhar. Não exagerar também na temperatura, porque dependendo do caso aí, você pode estufar a trilha, remover trilha por uma temperatura tá muito alta. É por isso que se deve sempre respeitar a temperatura correta de trabalho de solda, certo? Então eu espero que essa dica tenha sido útil para você e não caia na ladainha de outras pessoas aí a respeito disso.